Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Manual do Audiovisual. Criamos o Manual do Audiovisual para trazer conteúdos sobre como fazer transmissões ao vivo na internet com recursos profissionais que você vê por aí, mas não tem nem ideia de como fazer. Eu sou Fabiano Duarte e atuo na área de produção audiovisual há alguns anos, como videomaker e editor de vídeo. Bem, e o tema de hoje nosso é equipamentos. Isso mesmo, nosso setup. Bom pessoal, hoje a gente vai mostrar aqui um pouco dos nossos equipamentos que a gente utiliza no dia a dia aqui das nossas gravações de conteúdos, nas transmissões, das lives que a gente faz, tá certo? Vou mostrar algumas coisas só porque não tem aqui todo o equipamento, porque o espaço aqui também é um pouco pequeno, mas é só para mostrar para vocês aqui que muitas vezes com algumas câmeras, uma, duas câmeras só, você consegue fazer. E também eu quero falar para vocês o seguinte, não é porque eu vou mostrar uma câmera aqui profissional para vocês aqui, que vocês vão começar a desanimar e falar assim, poxa, então eu não posso fazer o meu conteúdo, eu não posso postar o meu conteúdo na internet, criar as minhas videoaulas, se eu só tenho uma webcam, se eu só tenho celular. Não, fica tranquilo aí, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que é possível fazer lives, criar conteúdos aí, as suas videoaulas, para você ter uma renda extra aí de repente, com o equipamento que você tem aí, tá? Somente com o seu notebook de repente somente com a sua webcam. Então fica tranquilo que a gente vai mostrar assim por cima mais ou menos o que a gente utiliza e de que forma a gente utiliza isso, tá certo? É só para vocês terem uma ideia realmente que muitas vezes você tendo um equipamento profissional não é sinônimo que você vai ter uma qualidade lá no final, tá? Vai depender muito da sua criatividade, vai depender muito também do seu conteúdo que você vai postar, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho aqui no estúdio hoje duas câmeras, tá? Que eu estou utilizando aqui para me filmar. Eu estou com essa geral aqui e estou com essa aqui que tem um ângulo mais fechado, tá certo? São duas câmeras da Sony que a gente utiliza aqui. São do modelo Z190, tá? Que é um modelo como essa aqui, que eu tenho nas minhas mãos, tá? É uma câmera profissional. A gente utiliza essas câmeras aqui para fazer as nossas transmissões e eu nesse momento estou utilizando aqui para fazer a gravação desse conteúdo. Elas estão ligadas até no OBS que está gravando esse conteúdo, tá certo? Eu vou mostrar uma câmera para vocês aqui que eu instalei uma GoPro hoje aqui para mostrar, ó, o estúdio como está, tá vendo? Eu estou aqui, vocês estão vendo aqui as duas câmeras, tá? E também está vendo a iluminação aqui que eu vou falar um pouquinho depois dessa iluminação que nós estamos utilizando. Então, aqui até com uma GoPro você pode utilizar também para fazer as suas transmissões, tá certo? Então você pode ver aqui nosso estúdio, né? Está um pouco bagunçado. Você pode ver que tem alguns instrumentos pendurados aqui na parede, tem um teclado aqui, tem um banjo ali também no canto, porque aqui é um estúdio voltado para criação de áudio também, tá certo? Ele foi projetado para isso. Nós que estamos adaptando aqui o nosso estúdio, né, para você ver que você pode adaptar aí o seu espaço conforme a sua necessidade, tá certo? Bom, então vamos lá. Falando um pouco mais aqui do nosso equipamento, tá certo? Esse nosso equipamento, ele está conectado aqui no nosso computador, tá? Hoje eu não estou utilizando uma switcher de corte, que geralmente a gente utiliza nas nossas transmissões, tá? Uma switcher de corte. Hoje eu estou usando o OBS aqui para fazer isso. O OBS está fazendo essa função de fazer os cortes entre as câmeras. E como ela está ligada? Aonde ela está ligada? Ela está ligada numa placa de captura, tá certo? Aqui no momento nós estamos utilizando uma placa como essa aqui, tá? Da Blackmagic. Eu vou mostrar aqui para outra câmera para vocês aqui. Uma placa como essa, que é a Decklink, né? Duo 2. Ela tem 4 entradas e essas 4 entradas dela aqui também servem como saídas, tá? Você pode utilizar elas para enviar o seu conteúdo também para um outro local. Elas são com entradas SDI, tá? Porque as nossas câmeras aqui, as saídas das câmeras são em SDI. Depois mais para frente eu vou comentar um pouquinho isso também para vocês sobre as entradas e conexões, tá? Para vocês. No momento aqui, eu estou usando um PC, tá certo? Que na verdade ele é um Mac, tá? É um Mac Pro, mas ele tá hoje instalado o Windows nele, tá certo? Então ele é um Mac Pro, vou mostrar mais ou menos as configurações que eu tenho dele aqui. Então ele é um Intel Xenon, tá? É um processador um pouquinho mais antigo já, de 3.2 GB, né, de velocidade ali, e temos 16 GB de memória, tá? Instalado.
Ele é um computador que estava parado, nós não estávamos utilizando ele aqui, porque eu prefiro usar até o Windows, tá? Eu até gosto do Mac e tal, mas eu prefiro utilizar o Windows por algumas razões pessoais e até para instalação de plugins e algumas outras coisas que a gente utiliza aqui, é muito mais fácil no Windows do que muitas vezes no Mac. Então, essa máquina estava parada, nós resolvemos reativá-la para fazer a utilização aqui para gravação de conteúdos, né? E também para utilizarmos também nas nossas lives, tá? Mas, que nem vocês estão vendo, tem o Mac aqui, então eu não tenho Mac em casa, não posso fazer, não. Você pode fazer realmente com o seu computador, tá? Porque depois, mais pra frente, a gente vai mostrar certinho que você configurando bem a sua máquina, aí você pode realmente utilizá-la aí para fazer as suas transmissões, a gravação dos seus conteúdos, correto? Bom, aqui, postando de novo aqui no nosso estúdio, vocês estão vendo que eu tenho duas fontes de luzes aqui, tá? 2 softbox. Esses softbox nós montamos aqui na produtora, tá? Nós só compramos a carcaça dele, que envolve ali a parte de fora, né? Que tem a parte de refletiva dela, né? E a parte que faz a difusão da luz, né? Porque a luz não fique muito dura. Eu vou falar isso depois para vocês mais para frente. Então a gente comprou só essa estrutura. A parte das lâmpadas, né? A parte onde estão indo as lâmpadas ali, foi produzida aqui mesmo. Então, para vocês verem que muitas vezes, se você tem uma criatividade aí, tem uma habilidade aí com alguns materiais, como madeira, ela foi feita de madeira, por exemplo, foi feito de MDF. Então, se você tem essa habilidade aí, né, põe em prática e de repente, grava um vídeo, quem sabe ensinando a fazer isso, entendeu? Se você mexe com madeira, aí você pode começar a gravar vídeos aí, ensinando, dando alguns cursos aí, né, a gente tem muito curso de artesanato aí, curso de marcenaria, então você pode também gravar o seu curso aí, utilizando um recurso simples que você tem aí, na sua casa mesmo, com a sua câmera e dando umas dicas pro pessoal, né? Tá certo? Também aqui eu tenho, se você for ver atrás de mim, essas luzes, né, que compõem o cenário. São luzes cênicas que a gente montou aqui, mas são luzes simples, tá? É simplesmente uma lâmpada colorida que nós temos aqui, no canto aqui, nos 2 cantos que tem essa luz azul. Atrás eu tenho um LED, que a gente utiliza também para fazer a iluminação nossa de algumas cenas, né? Que simplesmente eu coloquei um papel celofane vermelho para dar esse tom mais avermelhado aqui de trás. E ao fundo, se você consegue enxergar, tem uma luz verde. Ela está por detrás da cortina e é um LED de jardim. Esses LEDs que você usa aí para iluminação de jardim, né? Simplesmente a gente foi adaptando para a utilidade nossa aqui, né? A gente não precisa pôr uma iluminação muito grande aqui dentro do nosso estúdio para fazer isso, para compor esse cenário, né? Então, para você ver que com pequenas soluções você pode sim montar o seu conteúdo, você pode sim montar o seu cenário e utilizar de uma forma bem agradável, tá certo? O que vai valer a pena vai ser o resultado final. O resultado final realmente para você, mesmo que você não tenha uma câmera profissional, é a criação aqui do seu espaço, é montar algo realmente que possa as pessoas verem, né, e gostarem dessa qualidade do material, tá certo? Bem, pessoal, então isso foi um pouco aí do equipamento que a gente tem aqui na produtora, tá certo? Como eu falei para vocês, não dá para trazer todo o equipamento nosso aqui, por questão de espaço, tá certo? E também pela questão que a gente aqui tá gravando esse conteúdo, é só para incentivar realmente a vocês aí, dizendo que o equipamento que você tem aí, você pode utilizar e montar um conteúdo bacana realmente aí, montar as suas videoaulas, você que é revendedor aí de algum produto, né, de catálogo, alguma coisa, quer dar uma incrementada nas suas vendas, você pode utilizar o equipamento que você tem aí. E vou mostrar para vocês aqui agora que é possível, tá? Respondendo algumas perguntas que chegaram para nós, de pessoas que estão em dúvidas. Muitas vezes, eu tenho a câmera X, eu posso utilizar, eu tenho a câmera Y, eu posso utilizar essa câmera. Então eu vou começar a responder aqui para vocês. E se vocês tiverem essas dúvidas, né, e quiserem mandar essas perguntas para nós, responda aí nos comentários, né? Deixa aí nos comentários que a gente vai ter a satisfação de responder a vocês aí na medida do possível, talvez aí no próprios comentários, ou talvez a gente vai gravar algum vídeo referente a esse equipamento que você tenha, né? Se a gente puder ter à disposição esse equipamento de repente para mostrar, mas se não a gente vai poder falar um pouquinho também lá na frente mais detalhado sobre esses equipamentos, tá ok? Uma das perguntas foi a seguinte: posso utilizar a minha webcam para fazer as transmissões, para gravação dos meus conteúdos na internet? Eu falo para você que sim, você pode utilizar sim essa webcam
para gravações do seu conteúdo, para fazer as suas lives, fazer aí as suas transmissões normalmente, tá? Se você tiver webcams como esta aqui, externas, essas webcams que são externas, você pode ter aí 2 ou 3 webcams instaladas no seu computador normalmente e fazer a sua transmissão, tá? Mas eu só tenho um notebook, Fabiano, eu queria gravar os meus conteúdos, as minhas videoaulas, eu queria fazer o meu material. Eu posso utilizar também a webcam do meu notebook? Com certeza, você pode utilizar a webcam do seu notebook. Eu, por exemplo, aqui, poderia muito bem estar utilizando a webcam que eu tenho aqui no notebook que está aqui à minha frente. Porque como eu estou parado aqui sentado, né, só há uma câmera praticamente, né, eu pus 2 hoje aqui, mas é mais para ilustrar para vocês aqui um pouco o conteúdo que a gente tem. Mas como eu geralmente estou falando aqui para essa câmera mais geral, aqui mais fechadinha, eu poderia estar usando uma webcam somente aqui, mostrando o meu rosto, tá certo? O importante é o conteúdo que você vai passar para as pessoas. Então você pode utilizar sim as webcams. E numa transmissão aí de uma live, por exemplo, aí de repente quer fazer um evento, né, um evento de música, alguma coisa assim, ou uma entrevista com mais pessoas, então você quer de repente deixar uma câmera apontada para cada pessoa, você pode utilizar as webcams, né? Você pode ter aí 2 ou 3, 4, vai depender um pouco aí das portas USBs que você vai ter aí no seu computador, mas você pode utilizar sem problema algum. A única limitação que, né, tem nas webcams é o seguinte: elas são uma lente fixa, vamos dizer assim, né? É como aqui a minha GoPro que eu tenho aqui, elas não têm zoom, então muitas vezes você não vai conseguir fazer um movimento, até uma própria movimentação de uma pan, né, que a gente chama, né, de uma panorâmica, né, de você movimentar a câmera de um lado para o outro, ela é um pouco limitada quanto a isso, né? A não ser que você ponha um tripé ali bem estabilizado, talvez você consiga fazer algum movimentinho, mas não são todas que você consegue fazer isso. Mas dá muito bem para você deixar ali em alguns ângulos específicos, né, e você utilizar a sua webcam normalmente aí sem problema algum, né? Ela nada te impede de utilizá-la, tá certo? Uma outra pergunta aqui que o pessoal mandou pra gente enquanto às câmeras antigas, tá? Essa imagem que está aparecendo para vocês aqui é de uma Panasonic DVC-20, tá? Eu tenho uma câmera dessas, tá? Eu utilizo uma câmera dessas há muitos anos, para você ver como faz tempo que eu já trabalho nessa área de audiovisual. Então eu tenho uma câmera dessas. Elas são câmeras que filmam em fitas, né? Em mini DV, tá? Praticamente já estão meio descontinuadas no mercado, mas muita gente tem câmeras parecidas com essa, não precisa ser especificamente essa DVC-20 aqui. Tem algumas outras câmeras mais antigas aí que trabalhavam com fitas que já também filmam em HD, tá? Não filmam em Full HD. Elas vão até um limite ali do HD, acho que 1080 por 720, alguma coisa assim, 1440. Ela tem uma configuração mais ou menos como essa. No caso dessa aqui, da DVC-20, ela ainda é no formato 4x6, né? Aquele formato quadradinho que era das TVs antigas. Então ela filma em 720 por 480. Fabiano, eu tenho uma dessa aqui, eu posso utilizar para fazer as minhas transmissões, né? Eu posso utilizar uma câmera dessa? Cara, se você tem uma câmera dessa, pode fazer sem problema algum, tá? As saídas, na verdade, dela são aquelas ali, a saída RCA que a gente chama, né? Que são aqueles cabinhos vermelho, amarelo e branco, né? O amarelo é para vídeo e vermelho e branco para áudio, né? No caso dessa aqui ainda tem uma saída de super vídeo e uma saída ainda firewall, né? Que é no começo das câmeras que começaram a entrar com saídas digitais, né? Ela também tem essa conexão. Você pode utilizar? Pode utilizar tranquilamente. É lógico, você vai se limitar a ter uma imagem quadrada, tá certo? Não vai querer fazer ela maior ali, né? 16:9, que é o formato que se utiliza hoje em 1080, né? 1920 por 1080, porque ela vai estourar a imagem, ela vai ficar toda quadriculada, pixelizada ali, né? Eu peço uma licença para vocês, vou tomar uma aguinha aqui. Então, elas, né, você não vai conseguir fazer aí, né, uma imagem, né, tão grande assim. Mas de repente, se você tem só essa imagem e de repente você vai fazer um conteúdo que nem eu estou fazendo agora aqui nesse momento dessa tela, que só aparece a minha câmera no canto aqui da tela,
ela funciona perfeitamente. Você consegue dar alguns jeitos aqui, por exemplo, no OBS, de dar um enquadramento melhor nela, tá certo? Então não se prenda a isso. Se você tem uma câmera dessa antiga ainda, você pode utilizar. E como eu vou capturar isso? Bom, você pode capturar utilizando esses tipos de placa de captura, tá certo? Ali, ó, tá vendo as entradinhas ali? Vermelha, amarela, branca, né? Que são ali o RCA. Então o amarelo é para vídeo e o vermelho e branco para áudio, né? Caso você queira usar o áudio da sua câmera ali. E no lado ali já tem uma entradinha também de super vídeo, tá? Tem algumas câmeras que tinham entrada super vídeo, que até é melhor até do que o RCA para essa utilização. E ali ele é uma plaquinha de captura USB, tá certo? Então se você espetar no seu computador, né? Instala os drives aí dessa plaquinha que venha, né? Não sei qual que é a marca ali, eu só peguei aqui na internet para vocês darem uma olhada, mas é uma plaquinha que você pode utilizar, tá? Uma coisa simples e você pode estar utilizando aí. Não é tão caro, tá? Essas plaquinhas de captura aí, geralmente aí, pelo que eu pesquisei, gira em torno de 30, 40, 50 reais, tá? Não é assim um absurdo de caro e funciona muito bem, tá? Para fazer esses tipos de trabalhos assim de gravação de conteúdo e até mesmo em algumas lives, né? Aí eu digo para vocês, se você for utilizar mais câmeras, né? Não misture o tipo das câmeras. Se você tem uma câmera aí que filma em Full HD, por exemplo, não tem como você colocar uma câmera como essa aqui junto, porque as imagens aí realmente vai ficar meio distorcida, tá? Então, se você tem mais de uma câmera dessa aqui, aí sim, você pode colocar aí 2, 3, mas que sejam o mesmo padrão, tá certo? Que mais? Bom, essas câmeras aqui, né? As handcams, né? Que muita gente tem como câmeras caseiras, por exemplo, aí, né? Câmeras que você utiliza aí para suas viagens, para o registro aí de vídeos aí da sua família, né? Você pode também utilizar, né? Para transmissões profissionais. Eu tenho muitos conhecidos que utilizam muitas câmeras dessa aqui, porque como ela é um baixo custo, né? Você consegue comprá-la elas aí no mercado aí com um preço muito mais baixo do que uma câmera profissional, mas elas têm uma qualidade muito boa, tá certo? Algumas aqui em HD e outras em Full HD, tá? Tem muitas câmeras dessa aqui que já filmam até em 4K, ou seja, a qualidade delas é impressionante, né? O tamanho delas realmente, né? São câmeras pequenas, né? São câmeras portáteis, né? Handcam, uma câmera que na verdade é para ficar na mão, mas você pode pôr num tripé ali, adaptar num tripé, e você pode ter imagens muito bacanas. Qual a limitação delas? Elas praticamente assim, mas a questão do zoom, tá? O botão de zoom delas é um pouquinho complicado de trabalhar, mas depois que você pega aí as manhas, vamos dizer assim, você consegue utilizá-las perfeitamente, tá? As saídas delas geralmente são HDMIs, já, então você pode utilizar várias placas de capturas, como esses modelos aqui também que se encontram no mercado aí, que parece um pendrive ali, a entrada dela de HDMI, né? E ela entra USB, sai USB para você aí no seu computador. E tem esse outro modelinho que eu acho até mais bacana, que tem essa estrutura de cabo, né? Que dá porque muitas vezes as entradas, por exemplo, do notebook, por exemplo, são muito apertadas, né? As entradas de USB, é uma do lado da outra. Então aquela que tem um formato mais de pendrive, talvez se você colocar duas ali, talvez você não consiga encaixar. Então vai depender muito aí da sua máquina que você tem, né? No seu computador, por exemplo aí. Mas possivelmente você pode usar essas câmerazinhas aí, né? As handcams. Tem também no formato também em RCA, né? Que eu falei, tem muitas dessas antigas aí em formato RCA que você também pode utilizar nas suas transmissões e na gravação assim dos seus conteúdos. Como eu falei para você, nada impede de você utilizar esse tipo de câmera, tá? Não precisa ter uma câmera profissional realmente para utilizar. Também tem esse tipo de placa de captura, tá? Que é bem parecida com essa aqui, tá? É bem parecida com essa nossa. Essa nossa aqui, a entrada dela é SDI, tá certo? A gente utiliza muito aqui, tá? Mas tem ela também nesse formato em HDMI, tá certo? Por que a gente parou até de utilizar o HDMI aqui na produtora? Pelo seguinte fato: o HDMI tem uma certa limitação, tá certo? Uma certa limitação de comprimento do cabo, tá? No máximo aí o pessoal utiliza aí cabos com 15 metros, tá? É o máximo assim que o pessoal tem utilizado, tá? E aí muitas vezes você tá
em um local, por exemplo, você vai fazer aí um evento em um ginásio de esportes, por exemplo, ou até mesmo aí num salão de um hotel, alguma coisa, e você tem que passar o cabeamento e geralmente 15 metros não dá quase nada, você vai ficar espremido, né? Muitas vezes assim, a tua suíte de corte, por exemplo, aonde vai ficar ali o backstage seu, tá em uma outra sala, então você vai ter que ter aí pelo menos aí uns 20, 30 metros de cabo. Então muitas vezes utiliza-se, no HDMI no caso, alguns extensores para isso, né? Então tem essas dificuldades, então você vai ter que comprar mais o equipamento para fazer essa questão de estender o seu equipamento, né? o seu cabeamento. Mas o cabo HDMI é excelente também para coisas pequenas, por exemplo, aqui no estúdio onde eu tô, eu poderia muito bem utilizar o HDMI para fazer a captura. Então é bem tranquilo também quanto a isso. Tem essa limitação, né, de coisa. Você vai ter que pôr ali um extensor para ficar um pouco maior. E na questão até do cabo SDI, a gente consegue aqui até 100 metros, por exemplo, até um pouco mais, utilizando o mesmo cabo, né? E a conexão dele é um pouco mais segura, ele trava. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, a nossa câmera. Aqui. Vamos ver se você consegue ver. Ó, essa aqui é a saída SDI, tá certo? Ela tem um pininho aqui que trava quando a gente coloca o cabo, tá? O cabo fica travado e não corre o risco, de repente, no movimento da câmera, o cabo sair, né? Que acontece muito, que você vai mexer as câmeras muitas vezes num evento e dependendo do movimento que a câmera fizer, muitas vezes o cabo solta e aí você perde a sua imagem, correto? Então, uma outra pergunta que o pessoal faz aqui pra gente posso utilizar a minha câmera GoPro, por exemplo, nas transmissões? Bom, vocês viram aqui que eu estou utilizando uma GoPro, tá certo? Ó, eu tenho aqui uma GoPro que está mostrando o nosso estúdio aqui, tá certo? Você pode utilizar esse tipo de modelo de câmera. A única, assim, restrição, vamos dizer assim, né? A única problema que talvez tenha um pouco na questão da GoPro é que ela tem essa forma dela, por exemplo, por ser uma lente muito aberta, uma lente grande angular, que a gente chama, ela contém algumas aberrações, tá? Aqui até no estúdio não está aparecendo muito, mas dependendo conforme o ângulo da câmera, ela acaba ficando com os ângulos arredondados em volta e tem essa aberração que causa um certo desconforto. Então, né, imagine se ficar fazendo transmissão somente com esse ângulo de câmera, né, as pessoas que talvez vão estar assistindo não vão ficar muito bem. Mas, que não falei para vocês, nada impede. Só tenho uma GoPro para fazer transmissão, Fabiano. Posso fazer? Pode fazer, gente, pode utilizar. Você tem que utilizar o que você tem aí, né? A sua câmera aí que você tem nesse momento. Então, se você tiver uma GoPro, pode utilizar. No caso da GoPro, por exemplo, também ela é uma saída HDMI. Então, você teria que ter aí uma placa de captura HDMI, tá certo? Você pode utilizar aí essas plaquinhas de captura HDMI. Que mais? Olha, posso fazer transmissão com meu celular? Gente, pode fazer e deve. Por exemplo, hoje em dia aí todo mundo está fazendo transmissões com celular, tá certo? Se você for ver aí, principalmente do Instagram, as transmissões são feitas com celular, né? Pois ainda não existe, ainda tem alguns recursos, tá? Aí para frente a gente vai mostrar certinho como transmitir dentro do Instagram, né? Por exemplo, uma transmissão com várias câmeras, transmissão de show dentro do Instagram, por exemplo. Tem alguns recursos para utilizar, né? Alguns plugins, alguns softwares aí para utilizar, porque o Instagram ele não gera igual o YouTube, o Facebook, por exemplo, que são as plataformas que o pessoal utiliza geralmente para fazer as suas transmissões, as suas lives. Ele não gera aquela chave, né, de ativação automaticamente. Você não consegue criar um evento ali e gerar essa chave e jogar aí no OBS ou no outro encoder aí para enviar as imagens. Então tem aí umas certas não digo gambiarras, mas alguns certos caminhos para você se utilizar disso. Mais para frente a gente vai mostrar aí um negócio bem bacana para vocês, mas você pode fazer com o seu celular. Eu mostrei agora, né, no vídeo passado para vocês aí, quem não viu, clica aí no card que está em cima, que eu utilizei a câmera do meu celular aqui para compor a cena, tá certo? E você pode, hoje aqui também trouxe no meu celular novamente, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui é a imagem do meu celular. Tá certo? Ó, a câmera que tá aqui em cima da mesa. Estou aqui com o meu notebook. Estou aqui, ó, com o OBS, tá? Eu tô usando o OBS, pra vocês terem uma ideia, né? Não tô usando outro software aí para gravação, nada. Eu não quis fazer gravação
diretamente nas câmeras para fazer uma pós depois. Eu quis realmente utilizar aqui os recursos do OBS. Então tá aqui, ó, o teleprompter ali que eu estou usando, tá certo? As câmeras que estão me filmando aqui. E estamos aqui, ó. Vou cortar aqui para a câmera 1, ó, meu celular, e para a câmera aqui que eu estou utilizando aqui do celular, ó. Olha lá. Então é ao mesmo tempo. Então, gente, não tem limites. Então, se você tem somente o seu celular, você pode utilizar o seu celular como a sua câmera principal, tá? Você, né, numa artezinha como essa aqui, que também a gente ensinou você a fazer aí no vídeo passado, a sua câmera aqui, a sua facecam, pode ser tranquilamente utilizar o seu celular, tá? O bom é que você tem uma iluminação. Para isso, você pode utilizar aí, por exemplo, ó, um ring light, tá certo? O seu celular fixado aí num ring light, e utilizar ele também para ser colocado aí na sua transmissão. Ah, Fabiano, mas aí que cabo que eu uso? Porque o celular não tem saída HDMI. Correto, o celular não tem saída HDMI. E eu estou utilizando aqui um plugin, tá? Dentro do OBS, que faz com que via rede, tá certo? Usando a rede interna aqui do estúdio, que via rede eu consigo extrair a imagem do meu celular. Então eu posso muito bem utilizar, se eu não tenho câmera, eu posso muito bem utilizar o meu celular para fazer lives, construir lives bacanas, não somente, né, a live somente a imagem do celular fixa ali. Eu posso pôr GC, eu posso fazer toda essa composição que eu tenho aqui, igual, né, eu mostrei no vídeo passado, eu posso fazer simplesmente com o meu celular na mão, né, pôr um tripézinho, claro, aqui eu pus na mão só para passear aqui com vocês aqui, mas você pode pôr aí no tripé, aí com um ring light aí para poder te iluminar bacana, não precisa ter uma luz específica, até tão especial, mas uma luz que te ilumine bem. Tranquilamente você pode utilizar o seu celular aí nas suas composições, correto? Então, pessoal, aí você viu que realmente você pode utilizar tanto a sua webcam aí, como o seu celular para fazer as suas transmissões. Você não precisa aí de um equipamento sofisticado, um equipamento aí que custa caro aí para fazer o seu conteúdo, né? Com um simples celular, com uma simples webcam aí que você possa ter de repente, você pode começar a criar os seus conteúdos aí para a internet e ganhar uma renda extra, né? Que nem eu falei para você aí que é professor de repente, quer montar aí umas videoaulas, né? Para o Enem, aulas de reforço. Imagine se você dá aula de reforço aí na sua cidade, né? Você tem aí um público pequeno, talvez, né? Você vai ter ali o pessoal do seu bairro, de repente, que você possa atender, né? Porque se você for andar na sua cidade, aí, por exemplo, aqui nós estamos em Curitiba, que é uma cidade grande, e que tem aí a região metropolitana, que envolve também a Curitiba, se a pessoa tiver que sair aqui do bairro que a gente está aqui, do Santa Cândida, e dar aula lá no Boqueirão, por exemplo, que é do outro lado da cidade, imagine quanto de combustível vai gastar. Então, de repente, se você montar aí uma videoaula, montar aí um curso aí para o pessoal de reforço, que seja online, né? Hoje em dia aí nós estamos vendo que está tudo praticamente online hoje em dia, né? As videoaulas, você vai economizar muito mais aí e ainda vai ter aí um ganho muito maior, porque na verdade você não vai atingir somente o público aí da sua cidade, tá certo? Se você pensar comigo, você vai atingir aí um público muito maior, né? Além da sua cidade, você pode atingir o Brasil inteiro, né? O mundo inteiro, quem sabe, né? Se você vende algum produto aí, se você é revendedora aí, né? Você que vende produtos de catálogos aí, né? Você pode postar esses conteúdos aí que você vende, fazer aí uma boa fotografia, fazer uma boa imagem e divulgar, né? Fazer as lives mostrando o produto, né? Olha, hoje tem uma promoção aqui do produto tal, né? Só hoje aqui comprando com a gente você vai ganhar um desconto e mostrar o produto que você tem à mão, né? Você pode fazer isso tranquilamente com o equipamento que você tem aí na sua casa, tá certo? Bom, e microfone? Preciso de um bom microfone para utilizar na minha transmissão? Sim, precisa de um microfone, viu, gente? Eu recomendo a vocês que um dos investimentos que você for fazer aí é realmente num bom microfone, uma boa captação de áudio. Eu sei que nem, né, muitas vezes ninguém vai poder comprar um microfone como esse aqui que eu tenho no estúdio, né? É um microfone profissional, né? Mas se você utilizar alguns recursos, por exemplo, se você for gravar com o seu celular, fazer gravações com o seu celular, ou até mesmo utilizar o seu celular para transmitir, né? Tipo, captar a sua imagem do celular para um OBS, por exemplo, conectar aí, de repente, o seu fone de ouvido e utilizar o microfone aí do seu fone de ouvido. A captação dele vai ser muito melhor do que você pegar a captação ambiente do celular. Porque você pegar ruído, se passar um carro na rua,
né? Imagina você está gravando aí o seu curso, passa o cara vendendo ovo lá na rua, né? Ó, o carro do ovo que está passando e fica aquele som, né? Muitas vezes as pessoas têm cachorro, né? O cachorro começa a latir, tem crianças do lado, começa a chorar. Então, se você tiver um bom microfone, seria muito bom. Se você não tem, né, utilizar alguns recursos, como por exemplo o fone de ouvido, tá certo? Nas suas transmissões, coloca aí o seu fone de ouvido no seu computador. Muitas vezes os computadores novos, agora principalmente os notebooks, por exemplo, tem um probleminha, porque na verdade a saída dele ali geralmente é mais saída de fone do que entrada para microfone, tá? Então você tem que ver isso ali também. Muitas vezes não dá para você ligar direto, né? Se no caso for usar a webcam aí do seu notebook, provavelmente não sei se ele vai entrar por ali, mas tem alguns recursos, tem algumas interfaces de áudio, né? Tem algumas placas de áudio de captura. Eu devia ter pegado aqui uma imagem, mas depois aqui na pós-produção eu vou colocar para vocês, que é parecida com a placa de captura ali do vídeo, que serve para capturar áudio. Então também são baratas, não são tão caras aí, R$30, R$40 que você pode investir para ter uma qualidade de áudio, porque o áudio é muito importante para vocês na transmissão, tá certo? Muitas vezes transmitir algo com qualidade, as pessoas vão ver realmente que é profissional nesse sentido, tá? O profissional tá nesse sentido aí, de você se atentar a essas coisas, a ruídos, a barulhos externos, de repente você isolar a área que você vai fazer a sua gravação. Por exemplo, eu estou aqui no estúdio aqui que tem isolamento acústico, então, mas é um estúdio que foi preparado para isso. Mas na sua casa você pode, de repente no seu quarto ou numa sala um pouco menor, de repente, para que não tenha tanto ruído, você poder fechar aí as janelas e as portas, né? E tendo aí uma boa captação de áudio, vai melhorar muito no seu produto, tá certo? Aí mais para frente nós vamos falar muito sobre áudio, tá? Nós vamos preparar um conteúdo somente sobre microfones, que tipo de microfone usar, para que serve o tipo de microfone. Muitas vezes você vai, acha bacana esse microfone, vai lá e compra, mas muitas vezes não vai servir para o seu trabalho, por exemplo, tá? Não vai servir para o seu conteúdo aí, tá certo? Bom, uma outra pergunta que chega para nós aqui: preciso ter uma boa iluminação, né, para gravação dos meus conteúdos, para minhas lives? Gente, isso é essencial, tá? A iluminação é uma coisa essencial para a gravação dos seus conteúdos. Não tem como você fazer aí uma gravação de uma videoaula, ou uma apresentação, ou uma live aí que você queira fazer com mais pessoas aí no estúdio, ou até mesmo lives musicais, se você não tiver uma boa iluminação, tá certo? Aí você vai falar assim para mim: poxa, Fabiano, mas eu não tenho um recurso assim como vocês aí, né? Tipo, que eu tô usando aqui dois softbox e tal, para iluminar aí a minha live aí, iluminar. Vou fazer aí com a minha webcam, de repente não tem uma luz como essa, bacana. Gente, você pode usar soluções aí que tem no mercado, tá? Mais em conta. Por exemplo, você pode utilizar aqui, que eu coloquei aqui os ring lights, né? Deixa eu voltar aqui. Esses ring lights você pode comprar aí em lojas aí simples aí de rua, né? Hoje em dia tá na moda esses ring lights. Eles são muito bons. Lógico, vai ter aqueles que custam um pouco mais caro, mais sofisticado, que é um pouco maior, ou que tenha também uma amplitude maior aí da luz, né? Uma luz um pouco mais forte, que tem uma regulagem um pouco mais forte da luz, um pouco mais fraca. Tem uns que piscam, né? Várias cores, né? Esse aí eu recomendo mais para você utilizar em lugares cênicos, assim, né? Para utilizar para fazer cenografia. De repente jogar para trás a luz, né? Que a luz fica piscando, né? Tem uma luz colorida. Bons para você utilizar são aqueles que tem uma luz branca, tá? Como essa que nós estamos utilizando aqui. E também que você possa mexer na temperatura de cor, que a gente chama, né? Que tem aquela luz mais amarelada, que é uma luz um pouco mais quente, né? Isso mais para frente a gente vai falar sobre iluminação, certinho, tipos de luz para utilizar. Mas você pode utilizar aí a luz que você tem. De repente você tem aí em casa aí parado aquelas luminárias de lâmpadas fluorescentes, sabe? Você pode utilizar para iluminar. Você pode de repente colocar ela aí ou no tripé. Se você não tem um tripé, fazer aí uma estrutura de madeira mesmo, de ferro, deixar ela certinho né, de pé ali do teu lado para te iluminar, porque realmente a iluminação é muito importante. A iluminação, ela acaba dando uma textura bacana aí para sua live, vai modificar realmente bem o ambiente. Por exemplo,
Se eu não tivesse essas luzes que eu tenho aqui, se eu utilizasse somente a luz que tem aqui própria do estúdio, né, a iluminação comum do estúdio aqui, teria muita sombra aqui, você ia ter muitos pontos escuros aqui no meu rosto, né? Então eu tenho uma luz aqui que está mais balanceada, está sendo usado um difusor, tá certo? Ah, Fabiano, mas eu não tenho um difusor como esse. Poxa vida, como é que eu vou fazer para ter uma luz um pouquinho mais suave, como você está utilizando aí, que é uma luz que a gente chama de luz difusa, né? Simples, você pode utilizar, gente. Aqui, ó, eu vou pegar para vocês verem. Simplesmente um papel vegetal, tá certo? Isso aqui você encontra em qualquer papelaria. Eu pus aqui um grampinho, né? Porque, ó, eu vou pegar aqui um LED que a gente tem aqui. Nossa, um LED como esse aqui, por exemplo. Se eu ligar ele aqui, ele vai ter uma luz bem dura, tá certo? Vou tentar mostrar aqui para vocês na palma da minha mão. Ó, a luz ela fica bem chapada, certo? A mão praticamente desaparece, ó. Se eu pôr no meu rosto, ó, vai marcar muito aqui, ó. Tá vendo? Tá estourando e acaba deixando uma sombra muito escura. Lógico, dependendo da filmagem que você for utilizar, dependendo da produção que você for fazer, se necessitar de uma luz dura assim, você pode utilizar. Porém, com uma folha de papel, desses papel vegetal, certo? Você pode pegar, vou pôr aqui. Deixa eu só pôr aqui o clips. Ó, um papelzinho vegetal, a luz já atenuou, já não tem aquela marca no meu rosto. Quer ver, ó, a diferença? Vou levantar aqui o papel, olha só. Como o meu rosto ficou muito chapado a luz, né? Ficou um negócio até estourando aí na câmera. Então agora eu vou baixar o papel. Olha aqui, ó. Está próximo, ó. Não mexi em nada na configuração da luz. Simplesmente ela está iluminando, né? Deu um ganho na luz aqui, mas não deixou a minha face estourada. Então, esses são recursos assim simples, que você não precisa ter um softbox como esse aqui, por exemplo, tá? Uma estrutura como essa aqui, para ter uma iluminação bacana. Simplesmente uma solução simples, um papel vegetal, você pode utilizar. Por exemplo, a luz que eu tenho aqui atrás, essa luz vermelha, é um papel celofane, papel vermelho celofane, aquele papel plástico, sabe? Isso é utilizado muito, né? Hoje em dia, com a chegada do LED aí, com os LEDs RGB, que o pessoal tem um controle melhor, o pessoal consegue fazer as cores assim pelo computador. Mas há muito tempo atrás, aí os shows, aí, as produções artísticas, essas luzes cênicas que o pessoal utilizava, e aí tem alguns lugares que ainda utilizam. O pessoal utiliza um material chamado gelatina, tá? Não é a gelatina que você come. É um plástico, tá? O nome dele é gelatina. É um plástico um pouco mais resistente ao calor, porque as luzes geralmente são bem quentes, tá? E que eram coloridos. Então você tinha lá vermelho, verde, azul, amarelo. Então o pessoal ia compor as luzes, por exemplo, de um cenário, de um show, por exemplo. Então o pessoal colocava na frente ali, né, da luz, né, do suporte de luz, essa gelatina para fazer essa cor. Ou seja, não tinha nada na época tão sofisticado. Hoje em dia nós temos os LEDs coloridos. Então, quer dizer, aí no computador o cara consegue fazer um processo numa mesma luz, né, num mesmo objeto ali de luz, numa mesma luminária, você tem milhões de cores, correto? Né? Se você tem LEDs aí, por exemplo, hoje em dia você consegue comprar aquelas mangueirinhas de LED que muda de cor, você pode compor o seu cenário, né? Como eu compus aqui, você pode pôr uma estante aqui atrás e pôr esses LEDs. De repente você quer gravar algo um pouco mais suave, você põe uma luz branca. Eu quero gravar um negócio mais pesado hoje, quero falar um assunto mais pesado, põe uma luz vermelha, né? Uma luz mais forte azul. Isso vai da sua criatividade, e é isso que vai tornar a sua live, o seu conteúdo mais profissional, tá certo? É você utilizar esses recursos ao seu favor, tá ok? Bem, pessoal, então seria isso sobre setup, sobre equipamentos, correto? Espero que tenha aí tentado trazer um pouco de luz aí, vamos dizer assim, para as suas dúvidas, tá certo? Ao longo aí dos nossos conteúdos que nós vamos publicar aí para vocês aqui dentro do manual do audiovisual, nós vamos falar de repente especificamente de cada material, tá? Vamos fazer vídeos aí falando sobre microfones, falando sobre câmeras específicas para tal certa filmagem, de repente como utilizar a sua webcam, tá? Nós vamos fazer um conteúdo aí utilizando o webcam realmente de uma maneira aí que você possa utilizar aí na sua casa, aí na sua produção, tá certo? Vamos estar aqui falando também da questão de como montar uma luz também adequada aí para sua produção, de repente com materiais
simples que você tenha, né? E também mesmo materiais sofisticados, se você tem aí como investir realmente em uma iluminação um pouco melhor, a gente vai mostrar para vocês tudo isso. Então fique colado aí com a gente, siga aí as nossas redes sociais. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, tá? Quando tiver material novo, e fique ligado que vai vir muita coisa por aí, tá certo? Muito obrigado e até mais.